Olá, alunos do Universo do Mecânico. Bem-vindos a mais uma aula técnica no seu Mac. Hoje, aula técnica de número 22 de 2015 e hoje estamos finalizando o módulo do GM Onix. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem nos acompanha aqui na aula ao vivo, tá? Antônio César Ida, Antônio Mendes Dutra, pessoal da KDS Automotiva, Diomedes Albuquerque Melo, Genério Possamay, Alto Rafim, né, o Gentil e o Fred acompanhando a aula, Magno Bertoldi, Marcelo Barros, Pedro Jerônimo, de Lucena Silva, entre tantos alunos linkados aqui no seu Universo do Mecânico, e também a todos que nos acompanham nas aulas gravadas, que não podem comparecer e acompanhar a aula ao vivo, fica nos acompanhando depois, né, no final de semana ou depois do expediente, na aula gravada, que é o mesmo conteúdo técnico aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Bom, a aula de hoje, como já iniciei comentando, né, teremos o quê? A aula final do GM Onix, a aula de ajustes e scanner, isso mesmo. Então vamos já ao nosso tema da aula de hoje, nosso 11º encontro sobre o sistema de gerenciamento eletrônico aplicado no GM Onix, motor 1.4, 8 válvulas, flex, sistema de gerenciamento Delphi, Multec H N14Y. E a aula de hoje, ajustes e scanner. É a aula de fechamento dos assuntos e onde você também, né, utiliza o scanner automotivo que você tem aí na oficina. Eu uso aqui, tá, um que tem um fácil acesso para tirar foto, fazer matéria, mas independente de marcas, independente de modelos, as informações são muito próximas. O importante é levar o conhecimento para vocês aqui, alunos do Universo do Mecânico. Aula passada, fechamos os atuadores do Onix, falando do sistema de ignição, então toda a parte de controle das bobinas individuais, que é um dos grandes destaques, né, desse novo motor 1.4 aplicado no Onix, né, onde tem o que? Bobina individual, cilindro por cilindro. É o que mais chama atenção, né, nessa nova motorização da GM. É um motor um pouco mais moderno, onde até o sistema de ignição também ficou mais moderno, né? Tem sensor de fase, duas sondas e por aí vai. Mas o destaque da aula passada foi justamente esse sistema de ignição. Para nós, pessoal, na prática, no dia a dia, na reparação automotiva, ficou até mais fácil. Porque temos bobinas individuais e com comandos, né, independentes. Ou seja, até na hora de uma troca, uma suspeita, eu consigo utilizar uma bobina no lugar da outra. Eu consigo inverter de posição as bobinas, tá? É só obedecer o chicote, que aí sim, a parte de ligação do chicote é exclusiva. 1, 2, 3 e 4, né? Segue os cilindros certinhos. E você pode inverter a posição da própria bobina de ignição. Sem problemas, sem estresse, consegue fazer toda essa forma de teste que comprove a falha real na bobina de ignição. Também não podemos esquecer que há cabos de ignição nesse modelo. E falei também do sistema de partida a frio, né, gerenciado pela ECU do motor. Temos o sistema que controla a injeção de gasolina quando o motor está muito frio, né, cerca aí de 14 graus para baixo, e a relação a F estiver muito alta para álcool, ou seja, né, próximo aí a 9:1 a relação a F, ou se falar em porcentagem, né, uma porcentagem aí acima de 70% do que está no tanque ser álcool. Você começa a ter a injeção de partida a frio também. Aula de hoje, veremos a aula final sobre o GM Onix nesse primeiro semestre, ajustes e scanner automotivo. Então vamos lá, a nossa telinha de introdução. Chegamos à última aula deste nosso módulo
e abordaremos os detalhes de como fazer alguns ajustes e analisar o sistema via scanner automotivo. Então vamos, claro, ao GM Onix. Boa aula a todos. Aqui o veículo, né, que tem nos acompanhado, né, nessas aulas, né, hoje a 11ª aula, né, do Onix, tá? E claro, a nossa diagramação inicial, porque aqui tem um raio-x geral do sistema. Vamos lá. Diagramação 1.4, 8 válvulas. No centro, ela, a ECU, a unidade de gerenciamento do motor, Multec H-N14, e temos aqui junto todos os sensores e os atuadores. Então, sinais de entrada, sensor de fase, MAP, rotação e PMS, temperatura do motor, lambdas, temos 2 sensores lambdas, detonação, MAF e temperatura do ar juntos, pedal do acelerador, borboleta e os interruptores do sistema. E, saindo da ECU, temos os atuadores, os comandados, ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, sistema de ignição, né? Vimos até na aula passada, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida frio. E claro, já falamos no início desse módulo sobre o imobilizador e do conector de diagnose, né? Vou falar de novo dele hoje, né? Afinal de contas, aula sobre scanner tem tudo a ver com conector de diagnose, onde é ligado o scanner, onde temos o quê? A comunicação de 2 vias. Do scanner vai para a ECU, da ECU vai para o scanner. Pensem sempre dessa forma, tá? Tanto imobilizador como conector de diagnose, temos o quê? Caminhos de 2 vias. Ou seja, no mesmo pino, no mesmo fio, vai e volta. Vai um sinal pedindo, né, algum comando e retorna alguma informação, ou vice-versa, tá? Então, tanto o pino do scanner quanto o pino do imobilizador são de 2 vias, ou dupla via, né? Vai e volta informação pelo mesmo fio, tá? Não é um fio de ida e um fio de volta, não. É um pino de dupla via, vai e volta a informação. O imobilizador vai o comando, né, para energizar a bobina e volta para a ECU o código da chave. O conector diagnóstico, o scanner manda o sinal de comando pedindo as informações, a ECU devolve as informações pedidas, tá? Então ele vai e volta dentro do mesmo fio. Telinha de detalhes para vocês. Temos nesse sistema de gerenciamento Delphi várias telas de leituras. Vamos ver já quantas telas de leituras de informações nós temos, né, no scanner. Várias funções de testes dos atuadores. Vários ajustes. Ajuste é legal, né? São 8 ajustes. Muito importantes. E claro, ainda temos os códigos de falhas registrados na memória da ECU, ou seja, na unidade de gerenciamento eletrônico do motor. Ok? Vamos lá então a detalhes referentes a esta aula. Localização, né? Se a aula é sobre ajustes e scanner, primeiro eu vou mostrar quem? Ela, né? A ECU. Já vimos isso lá atrás, nas primeiras aulas desse módulo, né? A unidade de gerenciamento do motor fica bem ao lado da bateria. Observem, ó, localização, ó, bem ao lado da bateria. E como já é modelo micro híbrida, não tem problemas de temperatura, de umidade, vibração, nada disso, tá? Uma simples localização. Como estamos abordando então os ajustes, nada melhor que falarmos sobre o módulo do sistema, o seu conector de diagnóstico e o equipamento scanner, que fará toda a função através do comando do reparador. Então, claro, se vamos falar sobre ajustes scanner, a ECU é essencial. Por quê? O que ela manda para o scanner? O que ela tem permissão e o que o scanner solicita.
Tem dois parâmetros importantes. O que ela tem permissão e o que o scanner solicita. Nada mais do que isso, tá? Então, com o scanner, através do conector diagnóstico dentro do carro, abaixo à esquerda do volante, ligando ali o scanner, temos o acesso a dados importantes da unidade de gerenciamento do motor. A coisas importantes, a leituras, a códigos de falhas, a apagar memória e por aí vai. Aqui o nosso veículo, né, o Onix, sempre destacando que a aula é focada no Onix 1.4, tá? E vamos já ligar o scanner. Claro, conectando o scanner lá no veículo, tá? Selecionamos o que na tela do scanner? Depende do scanner. Tem alguns que já comunicam automaticamente. Alguns vão pedir o quê? A montadora, GM. Modelo, Onix. Motor, 1.0, 1.4. Ah, esse aqui é 1.4, Flex. Legal. E entramos no sistema de gerenciamento da injeção, Delphi. É mesmo. O sistema aqui é Delphi. Então, se no seu scanner aparece o modelo, né, do sistema de injeção, lembre-se que vai ser um Multec H. Tá? Sempre quando fala em Multec, tá? Lembre de Delphi, tá? É um sistema Delphi chamado Multec. Quando é Marelli, o sistema geralmente começa com IAW. Quando é Bosch, geralmente com M de Motronic, tá? Só para visualizarem diferenças de códigos de módulos, tá? Entrando com o scanner, né? E na tela de testes, temos o quê? 5 possíveis testes, tá? Por que nessa tela de teste eu entrei? Porque as outras são o quê? Código da unidade, ou seja, numeração interna da unidade de comando, função apagar memória, né? Função da impressão. Então são funções mais básicas, tá? Essa tela de teste é a tela que mais se usa no scanner automotivo. Então, entrei na tela de testes, né? E me abrem 5 opções. Primeira opção, código de defeito. Segunda opção, leituras, análise gráfica, atuadores e ajustes. Falta até um S aí, né? São ajustes. Tá? 5 testes possíveis. E praticamente aqui, ó, dentro desses 5 testes, você já faz um bom diagnóstico no carro. Código de defeito envolve diretamente falhas na memória do sistema. Leituras, está dizendo já, né? É uma leitura real, do estado real do funcionamento dos componentes, sejam eles sensores ou até mesmo atuadores. E aí vão entender quantos fios que chegam até a ECU. São muitos fios. Vamos ver quantas leituras nós temos nesse sistema. São muitos fios. Tá? E dessas leituras temos muitos sensores, muitos atuadores e muitos cálculos que a ECU faz. Ou seja, carga. Quem mede a carga do motor? É uma combinação de sensores. Com esse sinal dos sensores, o módulo calcula a carga do motor. Tá? Porcentagem de combustível no tanque, calcula. Quantidade de combustível no tanque, ele sabe, ele calcula. Então, veremos muitas informações nesse sentido. Análise gráfica, tá? Alguns fabricantes scanner chamam de Visual Graphic, tá? O que é esse Visual Graphic ou análise gráfica? É você pegar um valor mínimo e máximo de trabalho normal de leituras de sensores ou atuadores. Ou seja, pela experiência do fabricante do scanner, você tem um parâmetro de mínimo e máximo normalmente ideal. Tem que estar dentro dessa faixa. Então, quando você fala em análise gráfica, ou visual graphic, ou leitura, né, em gráfico, sempre que tenha um mínimo e um máximo, entendam. Quem deu esse mínimo e esse máximo não foi o carro, hein? Foi o fabricante do equipamento diagnóstico.
Portanto, são possíveis erros aí, tá? Nesses gráficos de mínimo e máximo, tá? Muita atenção com isso, porque tem muitos que falam, ah, não, o sensor da água está fora, o grau dele, pela análise gráfica aqui não bateu. Não, a análise gráfica não é real do carro, não é o módulo do carro que te dá, é o fabricante do equipamento. Então, muita atenção. Depois temos o botão de atuadores. Atuadores é quando você comanda os sinais de saída, faz ligar e desligar o ventilador, faz válvula do canister pulsar, partida frio funcionar. O que mais? Bobina, injetores, bomba elétrica, luz de anomalia. Você faz testes nos comandados pelo módulo. Ou seja, é um teste ideal, é um teste, tá? Funcionando, um teste em que você tem o quê? Tem justamente o funcionamento dos comandados pela ECU, tá? E o último item, ajustes. Ajustes, né? Veremos os 8 ajustes possíveis. Esses sim, né? São ajustes mesmo, né? No veículo. São correções eletronicamente falando que nós fazemos no veículo, tá ok? Testes possíveis. Refere-se à função no scanner que demonstra as possibilidades possíveis nos níveis de códigos de falhas, leituras dos parâmetros, atuadores de comando e finaliza com os ajustes possíveis, né? Códigos de falhas, ó. Aquele botão de código de defeitos, código de falhas, ele abre ainda em 3 opções: defeitos presentes, defeitos passados e defeitos intermitentes. Então, ele abre ainda em 3 opções, tá? Então, de acordo com as falhas possíveis, os códigos de falhas, temos 3 tipos de defeitos. E aí é bom sempre analisar qual é o tipo do defeito que eu estou me referindo, tá? Quais são as falhas possíveis em que eu estou me referindo, porque teremos variações de acordo com a falha registrada, tá? Falhas presentes, falhas passadas, falhas intermitentes, tá? Alguns scanners chamam de falha atual, tá? Falha passada, bom, igual, falha presente, falha atual. Alguns chamam de defeito presente, defeito passado, tá? Alguns chamam de defeito no teste. Você tem o quê? Uma variação de scanners e variação de códigos de falhas, pelo menos no nome, tá? Mas entendendo que um é presente, ou seja, é naquele momento, o outro é passado, ocorreu anteriormente, e um é intermitente, né? Quando você faz um teste para captar a falha rapidamente, quando está dando a falha. Ou seja, você está testando o carro, está com o scanner, deu a falha, clique intermitente. E você consegue capturar rapidamente a falha registrada, tá? Falhas possíveis. Temos aqui as possíveis falhas registradas na memória DCU, que pode ser em falhas que ocorreram anteriormente ao último funcionamento do motor, durante o teste ou de forma intermitente. Então, assim, ó, os defeitos passados ocorreram anteriormente ao último funcionamento do motor. Isso é o passado. O defeito presente é quando ocorre naquele momento que você está passando o aparelho. Ou seja, ligou o motor, passou o aparelho, está o defeito presente. E o intermitente é aquele que dá hora sim, hora não. Então, vale a pena sempre saber interpretar o que é um defeito presente, o que é um defeito passado, tá? Então, fica bem claro. O defeito presente, ele está presente no momento do teste. O defeito passado é um defeito que ocorreu anteriormente à última ignição dada no motor do carro. Aí é passado. Então, presente é no momento do teste, tá? Isso é importante porque dá para você fazer o diagnóstico correto do carro, né? Se é passado, se é presente ou intermitente. Então, pensem bem nisso para não cometer erros de diagnóstico, né, no próximo momento. E mais, pessoal,
Não é porque está indicando falha numa peça que eu vou trocá-la. Tá? Por exemplo, se eu troco uma correia dentada e deixo um pouquinho fora o dente do comando, um dente errado, eu vou ter dois defeitos no carro. Um, sensor de fase fora de sincronismo, e outro, valor do MAP alterado. E aí? Eu vou e troco as duas peças? Troco o sensor de fase? Troco o MAP? Não. O defeito é defeito mecânico. Na hora de trocar a correia ficou um dente fora. Vai dar variação na depressão do motor, no vácuo do motor. Né? E aí? O que acontece? Então, não é para ver defeito e trocando as peças. De jeito nenhum. Tem que fazer o quê? Uma análise primeiro. Entende? E quando o carro vem de outra oficina? Ah, eu já mexi no carro, aqui a luz está acesa. Passa o aparelho, fase. Dá uma olhadinha nos parafusos da tampa do cabeçote, tampa de correia dentada. Vê se não foi mexido em correia dentada. Se foi mexido, começa a investigar. Pergunta para o cliente, ó. O que você fez no carro já? Trocou pneu já? Trocou. Fez freio? Fiz. Começa com coisas que não tem nada a ver com o defeito do carro. Para o cliente começar a se soltar e ir falando as coisas. Ah, não, eu troquei pneu, eu já alinhei, balanceei, fiz o freio. Ah, eu troquei correia dentada esses dias. Entenderam? Não vai direto no foco, senão, geralmente, ele não fala a verdade. Começa a falar de coisas diversas, tá? Para depois chegar onde você quer chegar. E, às vezes, ele te dá uma resposta que já é a solução do carro, sem perceber. Fala que trocou a correia dentada, depois de um monte de coisas que ele trocou no carro, e aí o defeito do carro é a correia dentada montada errada. Tá? Então, é assim. É saber conversar e trazer a informação para o seu lado. Tá? Começar agora uma sequência de telas de leituras. Tá? Ou seja, agora com o motor ligado, eu estou no scanner automotivo em leituras. Tá? O motor está ligado. Ó. Leituras. Primeiro, voltagem da bateria, 13,9 volts. Ó, o motor está em marcha lenta. Tá? Ele mede também a voltagem da ignição, quanto está chegando nas bobinas, igual, 13,9. Isso aí é bom para saber se não tem problema de cabos, né? Os cabos da bateria. Tá? Se ele mede da bateria e mede da ignição, tem uma diferença acentuada ali, tem perda no meio do caminho. Pode analisar. Tá? Relé de circulação da ignição, sinal da chave de ignição, rotação do motor 1013 RPM, rotação do motor desejada 1008. Legal, né? Ó, ele está com 1013 e está pedindo 1008. Olha a precisão, né, do sistema, né? Como ele trabalha com precisão absurda, tá? Tá em cima da pinta, né, ó. De 1013 para 1008, 5 rotações por minuto, não é nada, né? Sensor de fase, qual o sinal de rotação do sensor de fase? Sensor do virabrequim, 1042. Seguindo com as leituras, ó. Rotação máxima. Rotação máxima de novo. Sensor MAP. Tá dando quanto? 570 milibar. Voltagem do MAP. Então, além de receber a voltagem, ele calcula em milibar, né? Mas o sinal é em voltagem, né? 2,25 volts. Pressão na admissão, 35 milibar. Pressão barométrica, 920 milibar. Olha a diferença, ó. Pressão na admissão é uma coisa. É no coletor de admissão. Pressão barométrica é externa, né? É a pressão atmosférica. Sinal do MAF, 5,91 gramas por segundo. A precisão do MAF é fora de série, né? Ele fala muito de sensor MAF, né? O massa de ar, ó. Olha a precisão dele. 5,91 gramas por segundo de ar está entrando no motor.
Posição da borboleta, em porcentagem, 23%. E o motor está em marcha lenta, hein? Ou seja, não tem ninguém acelerando, ó. Posição da borboleta, 23%. Referência da borboleta, repete, né, ó, 23%. Ué, se o motor está em marcha lenta, por que a borboleta está 23% aberta? Porque todo o ar que entra no motor passa pela borboleta. O atuador desse carro, quem é? Né, o de marcha lenta é o motor elétrico da borboleta. Então, obviamente, tem que estar levemente aberta. E como esse motor, né, nesse momento dessas fotos, foi no momento que liguei o motor, estava frio ainda, vejo que a rotação do motor estava 1000 e pouco RPM. Não estava em 900, estava 1030, 1040 RPM, porque o motor está frio. E a borboleta está levemente aberta aí com 23%. Tá? Sensor de borboleta, ele dá um valor de 0K, né, que ninguém está pisando no pedal. Voltagem da borboleta 1, 3.64. Voltagem da borboleta 2, 1.35 volts. Ou seja, sinais da borboleta. Onde está a borboleta desse carro? No corpo eletrônico. Lá tem duas respostas, dois sinais. Sensor 1, sensor 2. Limitador, limite inferior da borboleta, né, da borboleta 1, 0.49 volts, limite inferior da borboleta 2, 0.49 volts, tá? E ainda temos o atuador da borboleta trabalhando em 11%, e nesse momento o atuador da borboleta estava aberto, né, não estava sendo comandado, porque estava parado, né, o controle da rotação nesse momento. Então, vimos o que até agora? Ó, algumas leituras do sistema. São várias. Temos mais ainda para apresentar. Mas vale a pena destacar o quê? Que se você parar para ler e interpretar uma por uma, vai ver o quê? Tem muita informação que chega e muitos componentes que são monitorados por esta unidade de gerenciamento eletrônico do motor. Aqui, o painel de instrumentos deste GM Onix, né? Destaque sempre para a luz de anomalia, né? O motorzinho amarelo à direita e abaixo aí no seu vídeo, né? Ó, abaixo ali do odômetro do carro, o motorzinho na cor amarela. E também sempre destacando que temos o quê? Um controle de acionamento da própria luz de anomalia, que a ECU exerce. Ok? Vamos lá a mais uma dica desse nosso treinamento. Após a troca de combustível, há a necessidade de ocorrer o aprendizado de curto prazo, onde há a possibilidade de termos pequenos engasgos, afinal, é uma grande alteração dos mapas internos. Então, assim, quando se troca o combustível, estava no álcool, enchi de gasolina, o ajuste de curto prazo, literalmente, obriga a dar mudanças nos mapas da injeção. E aí podemos ter realmente pequenos engasgos na aceleração do carro. Mas é pouca coisa, tá? Logo ele já faz o aprendizado e já segue normalmente. Ok? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência com mais telas de leituras aqui no seu Mac.